Graça e paz e Bab Online. Vamos para a nossa palavra hoje do encontro aqui de palavra e oração. Eu sei que você gosta de anotar aí no seu caderninho, né? O título, as passagens. E já que a gente está vivendo uma época de campanha de Natal, eu quero trazer hoje uma mensagem que tem como título o seguinte: Quem você é à mesa? É uma pergunta, né? Quem você é à mesa? Quem você é à mesa? Eu quero considerar uma leitura que está em Mateus, capítulo 26, nos versos 20 ao verso 25. Nós estamos aí na campanha de Natal. Logo, logo, dia 21 encerra a nossa campanha de Natal da IBAB. Você aí que é IBAB Online, vamos dar aquele sprint final, né? Para ajudar aquele termômetro a subir ainda mais. E nós temos usado muito essa analogia da mesa, o tudo para todo mundo, e a mesa é um lugar onde tudo é para todo mundo. E temos aprendido que a mesa não é de quem encontra a mesa é para quem precisa. E hoje eu quero falar, uma vez que nós estamos assentados nessa mesa, que é o próprio ser de Jesus, quem nós somos? Quem você é à mesa? Você sabia que pode ter alguns papéis nessa mesa? E o fato de estar nela por si só não é a única coisa que a gente tem que se preocupar. Nós temos que nos preocupar. Quem nós somos? Quem você é à mesa? Olha o que diz a leitura de Mateus, capítulo 26, verso 20 ao 25. Jesus aqui havia acabado de lavar os pés dos discípulos, ok? E diz assim: Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa. Você pode imaginar essa cena? Jesus reclinado à mesa, encostado nela. Ele estava reclinado à mesa com os 12. E, enquanto estavam comendo, ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Climão, hein? Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus. Na tradução NVI da minha Bíblia diz assim: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Essa é a versão NVI. Há outras versões em que a tradução ela tem uma pequena diferença. Fala, por exemplo, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Não sei se alguém aí tem essa tradução. O que mete comigo a mão no prato me trairá. Verso 23. 24. O filho do homem vai, e como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Olha aqui, essa é a leitura que vamos fazer nesse momento. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, para muitos, talvez assim no consciente de muita gente, quando se pensa em como Jesus foi traído. E aí? Como é que Jesus foi traído? O que que serve de evidência da traição de Jesus? Para muitos, o beijo de Judas, né, se tornou a marca da traição. Mas é interessante porque, à luz do que nós lemos aqui agora, a gente pode salientar o seguinte: que o beijo, na verdade, veja, ele identificou o traído e não o traidor. Entende? O beijo em Jesus não revelou o traidor ou a traição. Foi para apontar. Ó, esse é o Jesus. É interessante porque
a evidência, né, de que Jesus ele era um homem como outro qualquer, andava como outro qualquer, que para distingui-lo dentre os demais foi necessário um sinal, Judas beijá-lo para que as pessoas vissem, aqueles que queriam prendê-lo, ali, ó, esse é o traído. Se Jesus fosse diferente, né, era só falar aquele que tem uma luz grande, aquele que resplandece. Não, Jesus é ser humano. Tanto é que precisaram dar um beijo nele para identificar e distingui-lo. Então, o beijo, veja, ele identificou o traído e não o traidor. E aqui nessa passagem que nós lemos, como falei, o contexto é que depois de Jesus dar-lhe uma demonstração de humildade aos seus discípulos, lavando-lhes os seus pés, se você ler os versos anteriores, conta sobre isso. Foi um gesto de humildade. Terminando isso, Jesus foi para a mesa e se reclinou à mesa. E ali revelou: ó, quem está aqui, um de vocês vai me trair. Todo mundo ficou pasmo. Senhor, quem é? Quem é? Queremos saber. Será que sou eu? Ó, eu não sou. Ficou aquela coisa, né? A questão é como Jesus identificou o traidor ou revelou o traidor. Essa passagem mostra pra gente. O que mete a mão no prato, esse me trairá. Imagina a mesa e o sinal, a evidência que Jesus fala, ó, vocês vão saber quem vai me trair é através dessa ação aqui. O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Sabe, pessoal, isso pode parecer para nós um gesto simples e até normal, né? Quem aí nunca preparou a comida e de repente foi lá alguém na frente de todo mundo e tô com fome, deixa eu pegar o arroz, o feijão aqui. Ô, meu filho, espera a mãe, o pai. Hoje em dia é normal isso, né? Mas para os discípulos, meter a mão no prato do mestre, isso era um atrevimento. Só alguém muito ousado e seria capaz de fazer isso. Eu quero que a gente olhe para essa ação do meter a mão no prato como sendo um símbolo de um comportamento de quem está à mesa. Quem você é à mesa? Na mesa, há quem mete a mão no prato antes de todo mundo. No prato de Jesus, no prato do outro. Esse aqui é o diagnóstico, o retrato, o caráter do discípulo traidor. O que mete a mão no prato, no meu prato. O que mete comigo a mão no prato. Então não foi o beijo que revelou o traidor. O beijo só serviu para revelar, mostrar quem era o traído. O que revela, o que mostra que é o traidor é isso aqui. É quem mete comigo a mão no prato. O que isso significa? O que isso aponta para a gente? Há aqui uma verdade para a nossa vida. Porque esse é o caráter do discípulo traidor, que ele não se dispunha, veja, a servir ninguém, a não ser a si próprio. Isso significa, o que está por trás dessa ação que para muitos pode passar desapercebido, mas há um significado, há uma espiritualidade por trás desse gesto. Amém? Que é a espiritualidade da autopriorização, a espiritualidade do se servir. Amém, Babi Online? Até aqui tudo bem? Muito importante a gente compreender isso, porque esse gesto ele aponta profeticamente para esse modelo de espiritualidade onde as pessoas são estimuladas a viverem para si mesmas, buscando servir-se em vez de servir a Deus e a seus semelhantes. É a espiritualidade ou o anti-evangelho de Judas.
A gente tem que tomar muito cuidado, para a gente não cair nesse tipo de espiritualidade, que eu tô chamando aqui agora de uma espiritualidade self-service, sabe? É uma espiritualidade que, em estando à mesa, veja, estamos na mesa com Jesus, mas ali ainda assim eu tenho um comportamento self-service. E às vezes, pessoal, muitos por não terem essa percepção, essa consciência, acaba sendo vítima e até estimulada a viver uma vida metendo a mão no prato do mestre. Tipos de evangelhos, de mensagens que priorizam a nossa vontade em detrimento da de Deus e da comunidade. O que é viver a vida metendo a mão no prato do mestre? Quando é que a gente faz isso? Muitas vezes. Há o risco de nós, estando à mesa, ter um comportamento de quem mete a mão no prato do mestre. Por exemplo, quando o ser humano transforma Jesus em um meio e não em um fim. Jesus, a igreja, a comunidade se torna em um meio para que a pessoa possa, através disso, alcançar os seus projetos, os seus objetivos. Então, transformar Jesus, a igreja, em meio, não em fim, é meter a mão no prato do mestre, é se priorizar. Faz sentido, Bible Online? Então, pegou aqui? É quando a gente, por exemplo, se aproxima de Deus, de Jesus, não para servir, mas para se servir. É quando a gente olha o prato de Jesus e em vez de a gente perguntar o que eu posso oferecer aqui, eu me pergunto o que eu posso tirar daqui para mim. Isso é colocar a mão no prato do mestre. É quando a gente encontra na preciosa igreja de Jesus um meio para que eu possa me satisfazer. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Por isso essa pergunta de, veja, quem você é à mesa? Isso é muito importante, porque não basta estar à mesa. Ah, eu estou na mesa, maravilha. Mas será que mesmo estando à mesa a gente não está se comportando de um jeito que não é a etiqueta que a mesa de Jesus nos exige? E veja, aqui não estou dizendo de questão moral, estou falando de uma questão ética, ok? Cuidado. A gente precisa ter muito cuidado, e se você puder anotar, anote isso. Cuidado para não viver a vida metendo a mão no prato do mestre. E sabe quando a gente faz isso? De várias formas. Na prática, é quando a gente, nessa lógica do self-service, do de se priorizar-se a si, a gente bota a mão no prato do mestre quando transforma, por exemplo, Deus em uma solução mágica e não em o nosso Senhor e nosso mestre. Aí a fé vira mágica e não vira prática. É quando a gente, poxa, tá ali, por exemplo, querendo soluções mágicas para as nossas demandas, mas não busca por discernimento para entender o que está sendo gerado em nosso meio. É quando a gente, de repente, está só preocupado em como Deus vai resolver a minha questão. E Ele é poderoso para isso. Amém, Baby Online? Só que não é só isso, Ele também quer transformar a gente em meio às circunstâncias. Ou seja, Deus, sim, ele resolve, ele entra com provisão em nossas circunstâncias, mas muitas vezes também ele transforma a gente em meio às circunstâncias. E uma fé que bota a mão no prato de Jesus, com Jesus querendo só se servir, está mais preocupado na solução imediata do que na transformação que o processo tem para a gente na caminhada. A gente coloca a mão no prato de Jesus quando
busca a presença de Deus como quem é um consumidor e não como um discípulo. Isso é colocar a mão no prato. Isso é meter a mão no prato do mestre, junto com o mestre. Então, uma espiritualidade de Judas que norteia pra gente esse egoísmo à flor da pele. O primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, o quarto eu, e nem tem espaço para o outro, para ninguém. A gente mete a mão no prato de Jesus, gente. Quando a gente se relaciona com Ele, veja, como se Jesus estivesse aqui só para facilitar a minha vida e não para formar o meu caráter. Ou seja, eu tô com Ele, eu tô caminhando pela conivência. Ah, é conveniente, tá facilitando minha vida, mas não tá preocupado com transformação de caráter. Quer dizer, Jesus ele se torna o escudo contra qualquer problema e não o caminho no meio do problema. Entende? Jesus se torna o escudo, a blindagem contra todos os problemas, mas eu me esqueço que esse mesmo Jesus, ele é caminho no meio do problema. Essa é uma espiritualidade que eu e você não devemos exercitar. Esse é um tipo de comportamento que nós não devemos ter à mesa. Nós não somos e não devemos ser isso à mesa. Então veja que a preocupação não é só estar à mesa, mas como se estar à mesa. Amém, Bible Online? Até aqui tudo bem? Faz sentido? Amém? Deixa eu ver aqui no chat para a gente continuar. Porque começou forte, né? Tô brincando. Amém? Isso, Deus usa a igreja para ter vantagens pessoais. Isso aí. Beleza. Muito importante, gente. Isso é muito importante. A gente aprende com Judas também, tá? Aprende o que não deve ser feito. Por isso que está na Bíblia. Está aqui o registro. Amém. Ótimo. Porque agora, pessoal, eu quero ir para um segundo momento. Porque há uma outra passagem no Evangelho de João, no capítulo 13, João 13, e em João 13 fica claro, quando João narra esse episódio da mesa e da traição, antes ele narra o lavar os pés. Bem detalhado, bem didático. Então, em João, no capítulo 13, olha só o que diz. Abre comigo aí rapidinho. João 13, verso 26. Amém. Que bom. Glória a Deus que está fazendo sentido aí para você, Bible Online. Em João 13, verso 26, aqui a gente encontra uma pequena variação acerca desse mesmo episódio. Se lá em Mateus a ênfase foi no, olha, aquele que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Aqui em João, no capítulo 13, verso 26, há uma variação muito interessante. Olha o que diz. Eu vou ler aqui com vocês. Ó, João 13, verso 26. É o mesmo contexto da mesa, Jesus informando que vai ser traído. Aí Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. O que está acontecendo aqui? No verso anterior, no verso 25, o pessoal estava perguntando: Senhor, quem vai te trair? Aí aqui em João o registro é esse, ó. O traidor vai ser aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Olha que interessante, né? Mateus traz uma perspectiva e João traz outra. Mas ambas podem se completar. Eu fico imaginando a seguinte cena. É imaginação, tá, pessoal? Que é o seguinte. Jesus falou lá em Mateus, né? Ou melhor, Mateus relatou que Jesus falou, ó, aquele que meter a mão comigo no prato, esse vai me trair. Ou seja, aquele que se prioriza, que invade o espaço do outro para se servir e tomar o que é do outro. Aí fica imaginando o seguinte, ó. Isso agora, gente, por favor, tá? Abre parênteses. É imaginação minha, ok?
Jesus, ao ver Judas metendo a mão no prato dele, Jesus interrompe, sabe? Com a pessoa, tira a mão daí. Tô brincando, tira, bota a mão aí não. Aí ele vai lá, dá um pedaço de pão molhado no vinho da sua própria taça e toma aí ó, o pão molhado para você. Eu imagino isso. Uma coisa não exclui a outra. Dá para acontecer esses dois movimentos de Mateus, na sua perspectiva do o que meter a mão comigo no prato vai de me trair, e essa de João. O que eu der o pão molhado no prato, esse há de me trair. Então, molhando o pão, deu para Judas. O que a gente entende por trás desses dois movimentos? Veja, porque aqui está a questão, o X da questão. Judas não apenas quis se servir, metendo a mão no prato do mestre, mas ele se sentiu à vontade, olha só, folgado, para ser servido pelo próprio Senhor. Aqui está algo muito sério, gente. Porque pior do que servir-se a si, só pensando em si, é a gente querer viver uma vida onde a gente entende que, quer saber? É hora de servir-se do próprio Deus. Fazer Deus de capacho. Fazer de Deus o meu escravo. E eu sou o senhor dele. É isso que o gesto de Judas está dizendo pra gente. É isso aí, Net. Fazer de Deus um garçom. É exatamente isso. Judas aqui está mostrando isso que é muito sério. Não apenas me servir, mas se servir do próprio Deus, sugar. Isso tudo na mesa, pessoal. Isso tudo na mesa. E aqui está algo muito sério, porque é como achar que Deus existe em função dos nossos caprichos e necessidades. E aí, em cima disso, é criado toda uma teologia com base no Evangelho Self-Service. Veja, porque aqui esses discípulos eles estavam impactados por terem presenciado Jesus, seu mestre, servindo-os como um escravo lavando os pés. Nos versos anteriores de João, capítulo 13, a gente leu lava-pés. Foi logo em seguida. Esse episódio da mesa, da revelação do traidor, é logo em seguida ao lavar os pés. Então veja, porque eles viram Jesus servindo os discípulos, eles viram Jesus servindo eles, mas agora na mesa, ninguém em sã consciência, preste atenção, veja, esperaria um gesto de Jesus dando comidinha na boquinha, molhando o pão e dando na boca de cada um. Não, porque a lição era clara, pessoal. Na mesa, a lição que os discípulos aprenderam era que eles tinham que servir uns aos outros e não esperar ser servido. Olha a diferença. É servir uns aos outros e não esperar ser servidos. Isso me faz pensar algo muito sério, gente. Eu sei que aqui na IBAB Online tem pessoas, irmãos e irmãs com diferentes históricos. Tem gente que foi ferida na igreja, tem gente que foi abusada na igreja, tem gente que chega aqui com expectativas e que às vezes tenta projetar o que foi vivido no passado com o que pode ser vivido aqui hoje e tá tudo certo. Há lugar para isso na mesa. Venha como está. Mas aqui a gente tem um cuidado, porque o servir é uns aos outros, é entre a comunidade. Não coloque na figura espiritual de um líder, de um pastor, de um papa, seja quem for, a responsabilidade que a gente às vezes cria que ele tem que fazer com a gente. Porque é isso que Judas estava fazendo aqui. Eu quero não só me servir, mas eu quero ser servido por Jesus. Isso não é evangelho.
O evangelho é um caminho onde uns servem aos outros, respeitando os espaços. O genuíno evangelho produz filhos e filhas cujo prazer é servir a Deus servindo aos seus semelhantes. Na IBAB, inclusive, a gente fala sempre isso: servir a Cristo servindo pessoas. Isso é o evangelho, gente. É isso. Mas o anti-evangelho, o evangelho self-service, que é esse aqui de Judas, ele produz pessoas arrogantes, cheias de si. Paulo vai dizer que essas pessoas têm como Deus o seu próprio ventre, ou seja, só pensam em si, querem se servir e serem servidas, mas não servem umas às outras. Esse não é o lugar que eu e você devemos ocupar na mesa. Amém, Bible Online? Amém? Fez sentido? Então veja que tanto João quanto Mateus, ele apresenta para a gente esse tipo de espiritualidade que nós não devemos adotar. Deixa eu ver aqui os comentários. Tá reverberando aí? Boa. Tô lendo aqui os comentários, olha lá, ó. Tem muito isso, Gi. Às vezes o líder usa os liderados para cumprir o seu desejo dele para a igreja, para ele crescer. É usar a estrutura da máquina, né? Isso é muito sério. E meus irmãos, a nossa experiência em comunidade passa longe disso. Isso aí, fomos chamados para servir, exatamente, Sol. Então veja, você que gosta de anotar aí, anote, posta lá nos stories, tira um print aí, marca a gente lá no Bible Online para a gente reverberar. Porque, olha, quem você é à mesa revela quem você é quando está sendo servido. Sabia disso? Gente, o tipo de reação que a gente tem quando é servido revela muito do nosso caráter. Revela muito. E a mesa é esse lugar. Na mesa, a mesa ela expõe muito mais do que as nossas intenções. Ela expõe nosso coração, gente. Porque não é apenas quem você serve que diz quem você é. Não. Mas quem você se torna quando alguém serve você. É isso que diz. Lembra de Jesus que é manso e humilde? E nós temos aprendido aqui que a mansidão e a humildade é esse movimento de interdependência e bilateral, ou seja, eu sou humilde para receber, mas sou manso para doar. Ó, então a mesa é o lugar onde eu sirvo, sou manso, mas sou humilde para receber. Mas a mesa ela é tão maravilhosa que ela revela o nosso coração. Não só quando eu sirvo alguém, mas quando eu sou servido por alguém. O que isso gera em mim? O que isso gera em você? Quando algum irmão te serve, você se acha no sentido de tá fazendo mais do que obrigação? Ou você se sente constrangido? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode ler depois. Em João capítulo 13, do verso 1 até o verso 25, conta a narrativa do lavar os pés. E no lavar os pés é algo muito interessante. Muito interessante. Porque depois você lê João 13, ok? Verso 1 ao 25. Anote aí para você ler depois com calma. A gente encontra esse episódio do lavar os pés. E nele a gente encontra dois comportamentos distintos. Adivinha quem aparece? Judas. Judas, Judas gostava de aparecer, né? De causar. Quer lacrar, quer causar. Judas aparece em um gesto muito peculiar e Pedro também. Pedro e Judas aqui são meio que os protagonistas a partir do lavar os pés. Você deve lembrar que Pedro, quando ele tem os pés lavados por Jesus, ele tem uma atitude. E Judas, quando tem os pés lavados por Jesus, também tem uma atitude. É como se Pedro e Judas fossem dois espelhos, dois corações na mesma mesa, porque a mesma é uma só, mas cheio de coração diferente.
Pedro, a Bíblia vai dizer que quando vê Jesus lavando seus pés, Pedro ele se constrange. Ele se constrange. Pedro se constrange. Senhor, tu vai lavar meus pés? Não, de maneira nenhuma. Aí Jesus disse: Olha só, se eu não lavar, não tens partes comigo. Tá lá em João 13, verso 8, né? Então, ó, preste atenção. Olha o comportamento de Pedro. É um comportamento de quem está sendo constrangido. É como se Pedro estivesse falando assim: Senhor, eu não mereço isso, não. Que isso? Eu não estou na altura disso. Eu não sei receber esse tipo de. Eu não mereço receber esse amor. É um constrangimento. Aí Jesus ensina Pedro a ser alguém que aprenda a ser servido. Olha que coisa, hein? Em tudo Jesus ensina alguma coisa. Pedrão, isso é reino de Deus, meu amigo. Deixa eu te servir. Ô Pedro, é como se Jesus, ao falar isso, né, se eu não te lavar, não tem parte comigo, mais ou menos falasse assim, Pedrão, ó, se você não aprender a ser amado, meu amigo, você não vai aprender a amar. Na mesa nós temos que aprender a ser amado para também amar. Não é só amar, aprenda a ser amado. Às vezes a gente está muito e tem muito a impulsão de querer servir, 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 mas quando chega a hora da gente ser servido, a gente não sabe receber, não sabe como lidar. A mesa em Jesus é um lugar onde a gente aprende a ser amado e também aprende a amar. Amém, Bible Online? Jesus está ensinando isso para Pedro. Se você não aprender a ser servido, meu amigão, você não vai aprender a servir, não. Então, Pedro, ele apresenta aqui no lavar pés uma espiritualidade que, diante da graça, ele se desarma, mas no final se rende, ok, Senhor. E é esse espírito que tem que ter em nós. A gente saber que não merece, mas acolhe, porque graça é isso. Eu não mereço, mas eu acolho. É isso. A graça é isso. Quando alguém dá um presente, tem um cuidado para com você, eu reconheço que eu não mereço, mas eu acolho com graça. Judas, por sua vez, enquanto Pedro se constrange enquanto Jesus está lavando os pés, Judas, folgado, sim, folgado, ele se acomoda. No verso 8 do capítulo 13 de João, a Bíblia vai dizer que Jesus diz: Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. A Bíblia fala que durante o lavar pés, enquanto Pedro ele fala assim: Senhor, que isso, eu não mereço. Judas, quando recebe o lavar pés de Jesus, ele dá uma levantadinha no calcanhar, como quem diz assim: Ó, se tá fazendo, faz bem feito, capricha aí, vai. Olha que espiritualidade mesquinha. É mais ou menos assim, já que tá me servindo, capricha, tá? Vou até levantar meu calcanhar para você melhorar aqui, porque ó, faltou limpar aqui, hein? Gente, levantar o calcanhar é essa postura que aponta para quem pisa, para quem está por cima, de quem recebe o amor, mas devolve indiferença. Tudo isso é Judas. E ele leva isso para a mesa, querendo comer primeiro e depois querendo ser servido por Jesus. Forte, né? Como é que a gente trata os nossos funcionários? Como é que você trata seu amigo, sua amiga? Como é que você trata seu filho? Como é que você se relaciona com os seus relacionamentos? É alguém que, como Pedro, reconhece a mão de Deus, a dádiva de Deus, a graça de Deus em tudo, ainda que seja nas pequenas coisas, eu falo, é o Senhor, é a graça, eu não mereço, mas eu recebo. Ou é Judas que eu sou mais do que merecedor, e se é para fazer, faz bem feito, se não fizer bem feito, vai embora. Esse não é o espírito do Evangelho. Não é assim que nós devemos estar à mesa. Na mesa e na vida, ou eu tenho a postura de Pedro, que eu me constranjo, até fico resistente, mas no final recebo com graça, ou eu sou Judas, que desdenho, levanto o calcanhar e exijo que tudo gire ao meu redor, porque o meu ego reina, porque o meu eu reina. Quem é você à mesa em Babilônia? Quem é você à mesa em Babilônia?
A gente fala tanto de mesa e é lindo e vamos continuar falando. Mas isso aqui, essa pergunta, quem é você? Quem você é à mesa? Ela leva a gente para essa reflexão. Como você reage quando Jesus se aproxima para te servir? Como você reage quando os presentes, as provisões de Jesus, as pessoas que Jesus leva até você para te servir, como é que você reage? Você desconstrói, como Pedro, que se desarma e fala assim: eu não mereço, mas eu acolho? Ou se aproveita como Judas? Judas é aquele famoso deu a mão que é o braço. É isso. No português claro, Judas é o famoso, deu a mão, quer o braço. É o famoso, fez um carinho, levanta a barriguinha, quer mais. Isso é Judas. Isso não é sustentável, gente. Não leve esse tipo de espiritualidade para as suas relações, para a sua vida, para a sua família. Marido, seja constrangido pelo servir da esposa. Esposa, seja constrangida pelo servir do marido, no sentido de eu não mereço, mas eu acolho. E não no lugar de quem está ali como merece sempre e está sempre abusando, porque isso gera abusos. A graça que salva é a mesma que revela, gente. Então, o modo que você é servido por Jesus na mesa mostra o quanto você realmente pertence a Ele. E a maneira como você é mesa no seu dia a dia, que você serve, mostra que tipo de espiritualidade você está tendo. Se é do self-service ou se é do servir uns aos outros, se é do constrangimento em amor, sei que não mereço mais acolho, ou se é do não fez mais do que obrigação. É, boa, Elisiane, as filhas de sanguessuga são dá e me dá. Exatamente. É essa palavra, Babilônia, que Deus tem para nós nesse momento. Quem você é à mesa. Amém? Fez sentido aí para você? Falou seu coração? Bota aqui no chat para eu saber, para a gente estar orando. Amém. É isso. Glória a Deus. Amém. Amém. Quem você é à mesa. E diante disso, de tudo isso, a minha oração, o nosso desejo aqui como comunidade, pessoal, só nos resta uma coisa, veja, é pegar aquele exemplo de Pedro lá. Permitir que Jesus nos lave. Deixa ele lavar teus pés. Deixa esse irmão lavar teus pés. Deixa, deixa. Porque a mesa, o servir, não é lugar de performance, não. Não. Mesa é lugar de revelação, gente. É por isso que nem todo mundo sabe lidar na mesa. É por isso que muita gente evita que outros venham à mesa. Até porque a presença do outro na mesa vai revelar o que há no meu coração. Aí eu não quero revelar meu coração cheio de preconceito, cheio de, sabe, ódio. É, é sobre isso. Quando rejeitam a pessoa entrar na mesa, é porque essa pessoa que está rejeitando está com medo da presença dessa pessoa na mesa revelar o que é no coração dela. Mas só há transformação quando há revelação. É isso aí. Servir com humildade, nunca para tentar se sobressair ou chamar atenção. Exato, Rômulo. Esse é o lugar da mesa. Não é lugar de performance, é lugar de revelação. É quando o amor dele nos revela que vem à tona e aí ele vai e nos cura. Que coisa linda. Então quero te convidar nessa hora para a gente orar junto, diante dessa palavra, você colocar diante do Senhor, se coloque diante dele sem máscaras, sem defesas, sem pressa, sabe? É isso. Deixar o Senhor cuidar de nós. E a IBAB Online,
possa ser esse lugar, gente. Tem que ter paciência. Então quero orar com você e por você nessa hora. Amém? Orando assim, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Limpa em nós, limpa em mim. Ó, tenha coragem de pedir isso. Senhor, limpa em mim o que ainda é Judas. Tenha coragem, porque o Espírito Santo ele tá nisso. Senhor, limpa em mim o que ainda é Judas. Desfaz, quebranta, quebra o que em mim ainda resiste a esse amor, Pai. Trate, trate conosco, trate comigo, Jesus. Ensina-nos, Senhor, a ser servido em Ti, porque em Ti nós nos servimos uns aos outros, para que a gente possa ter essa dinâmica relacional tão linda, tão maravilhosa, não colocando a mão no prato do outro, não querendo que o outro mole, nos dê nada na boca, porque não é sobre isso, não é sobre isso. É lugar para servir uns aos outros. Nos rendemos a Ti, Senhor, a Tua graça. Lave nossos pés, lave nossa alma, Senhor. E faça de nós, faça de mim, sim, Senhor, alguém que pertence a Ti, de verdade, que está à mesa e está continuamente observando o jeito de estar à mesa. Porque o jeito de estar à mesa revela quem nós somos. A forma como eu reajo ao ser servido revela quem eu sou. Trate, trate, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que essa oração nos encontre, Bible Online. Te visite aí onde você está e transforme o teu coração. E vamos juntos, porque a mesa é dele, a mesa é do Senhor. E ainda é o lugar onde nossos corações, às vezes por vezes endurecidos, amolecem e a gente é feito discípulo dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, Bible Online. Glória a Deus.